Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco. Nós vamos dar continuidade com a revista da editora Cultura Cristã, a que os irmãos estão vendo aqui na tela. Tem como tema eu mesmo e os outros, o papel e o lugar do cristão em uma sociedade individualista. O tema de hoje, o tema da lição de hoje, é uma continuação da última aula ministrada pelo presbítero Marcos. O tema é A Igreja é Minha, parte 2. A parte 1 foi ministrada, que seria a aula 10, foi ministrada pelo presbítero Marcos, e essa aqui é uma continuação da parte 1 da Igreja é Minha. Então, nesta aula, nós vamos saber como o individualismo se infiltra no governo da igreja e usurpa a autoridade que pertence somente a Cristo. Sabendo disso, esta aula ela vai nos encorajar a orar pelos nossos líderes, pelos nossos presbíteros, pelo nosso pastor, pela liderança da nossa igreja, pelos diáconos, pelos músicos, pelas aquelas pessoas que trabalham, fazem parte das sociedades internas da nossa igreja, fazem parte dos ministérios da nossa igreja. Nós vamos orar. Essa aula ela vai nos encorajar a, fazendo parte do corpo de Cristo, se unindo com essas pessoas, orando por elas, por esses nossos líderes, e pedindo que o Senhor lhes dê em amor verdadeiro pela Igreja de Cristo. Esta aula também ela vai nos encorajar a dispormos a ajudá-los no cumprimento de seus deveres ministeriais. Vamos ler aqui na tela, acompanhe comigo, o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17. Diz assim: Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Na aula 10, o presbítero Marcos, ele apresentou os partidos. Quando você pega lá os 4 primeiros capítulos que o apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios, você vê que ele fala sobre a ameaça de ruptura. Ele fala sobre a sabedoria dos coríntios. E, por fim, lá na aula 10, o presbítero Marcos também ele falou e tratou sobre o culto à personalidade. Através dessa última aula, podemos refletir sobre algumas semelhanças entre a situação que o apóstolo Paulo enfrentou naquela igreja e a situação atual que enfrentamos hoje, como evangélicos, enfrentamos hoje aqui no Brasil. Então, hoje, nós vamos fazer o quê? Nós vamos iniciar falando de como o individualismo desta época ele se infiltrou no governo da igreja e usurpa a autoridade que pertence somente a Cristo. O primeiro tópico da nossa lição vai falar sobre o pastor personalista. Que seria o pastor personalista, né? Temos visto que muitos cristãos são atraídos por pastores que agem como heróis. Heróis religiosos. Nós temos visto isso nas mídias televisíveis, nas mídias, nas redes sociais, e pessoas que gostam do jeito que aquele pastor fala, do jeito que ele trata a palavra de Deus, às vezes nem sempre falando, às vezes tirando um versículo fora de contexto para poder abençoar uma pessoa, para poder curar uma pessoa, para poder abençoar financeiramente uma pessoa, trazendo bens materiais. Então, tem diversos tipos de pessoas e diversos tipos de pastores que as pessoas se identificam com esses líderes. E você percebe que o pastor ele é um homem comum, né? Que também tem pecado,
mas ele canaliza para si mesmo uma atenção que deveria ser voltada para Jesus, que é o único Salvador e cabeça da igreja. Isso vem acontecendo em muitas denominações que foge da palavra, da verdadeira palavra de Deus. Acompanhe comigo aqui a leitura na tela, uma leitura bíblica que está em Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem em tudo tenha a supremacia. A supremacia de Cristo sobre a nova criação está falando sobre a supremacia de Cristo sobre a nova criação, no centro da qual é o seu corpo, a igreja. Então, a igreja faz parte do corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. O apóstolo Paulo ele explica essa mensagem em Efésios, capítulo 1, versículos 21 a 23. Efésios, capítulo 1, versículos 21 a 23. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe aqui comigo na tela. Leiam comigo aqui na tela. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Irmãos, a ressurreição e entronização de Jesus. Esse ensinamento, ressurreição, entronização de Jesus, que foi ensinada no Novo, está sendo ensinado no Novo Testamento, entendendo a respeito da ressurreição de Jesus e a posição dos crentes. O apóstolo Paulo, ele disse que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está em ação sobre os crentes, sobre aqueles que creem em Deus, e que Cristo tem o prazer em ter sido dado à igreja para ficar na posição de cabeça de tudo. Então Cristo ele está na posição mais elevada do universo, e lá ele é o nosso representante. Um homem comum, uma personalidade comum, esses homens que nós estamos falando aqui de líderes que aparecem como pastores heróis, essas personalidades, elas não salvam, ela não salva a vida da pessoa. Infelizmente, existem pessoas se colocando na posição de Cristo. A gente sabe que homens, pastores, líderes, acabam se colocando na posição de Cristo. E nós sabemos que não é isso que um líder, um pastor, deveria fazer pela igreja. Em Efésios capítulo 5, versículo 23 diz assim: Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, da qual ele é Salvador. Em algumas igrejas, a gente sabe que existem líderes que se apresentam como revestidos de autoridade espiritual máxima, né? Pastores prontos para solucionar qualquer problema. Pastores que eles se colocam como ovelhas de Cristo também, mas eles são verdadeiros lobos, para que ele, no final, acabe devorando essas ovelhas. Pastores que se colocam na posição de Cristo, que eu quero dizer assim, que ele cura os enfermos naquele momento, na hora que ele quer, no momento que ele quer,
Não, irmãos, a pessoa que está enferma, ela pode ser curada ou não, dependendo da vontade de Deus, não da vontade daquele homem que está ali naquele momento e tentando determinar que é possível aquela pessoa ser curada naquele momento, no momento que ele quer. Liberta pessoas de vício, né? Liberta pessoas de drogas. A gente vê muitas na televisão, pessoas sendo liberta de droga naquele momento por fazer, às vezes, algo que seria algo, uma, uma promessa, alguma coisa que leva a pessoa naquele momento a largar daquele vício, daquela bebida alcoólica, daquela droga. É, momentos em que você vê pastores conversando com legião de demônios, dá ordem, é, determina e recebe e faz isso tudo é, é, em nome de Deus, em nome de Cristo. Então essas pessoas, elas são que adeptas do individualismo, né? Ela tem uma personalidade cativante, porque ela é uma pessoa que fala bem, tem palavras bonitas que saem da pessoa. Como eu disse aqui, pessoas que parecem ovelhas, tratando de ovelhas, servos, mas são verdadeiros lobos, pessoas que se vestem bem, falam bem, têm recursos para poder é, mediar as coisas. É uma liderança cativante, uma liderança forte, marcada pela imposição de características pessoais aos seus liderados. Geralmente você vê uma igreja e um pastor, ele sempre tem as mesmas características, sempre falando do mesmo modo, sempre usando as mesmas roupas e parece uma empresa que tem um padrão a ser seguido, né? Então, marcada pela imposição de características pessoais e aos seus liderados. Qual a consequência disso? A consequência disso, o pastor tem a palavra final. Quando você coloca que o pastor tem a palavra final, que ele determina, que ele dá ordem, isso é errado. E também, além de ser errado, isso é abominável aos olhos de Deus, né? Na igreja cristã, a palavra final, ela sempre deve ser a do Espírito Santo, falando na Escritura. Acompanhe comigo, aqui eu coloquei uma parte que diz lá na Confissão de Fé de Westminster. Olha o que diz. O juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares. O juiz supremo, em cuja sentença nos devemos firmar, não por ser outro senão o Espírito Santo, falando da Escritura. Está lá na Confissão de Fé de Westminster, capítulo 1, 10. A postura personalista, autoritária, deixa em segundo plano a pessoa de Cristo. Quem verdadeiramente abençoa, quem verdadeiramente cura, quem verdadeiramente restaura, enfim, quem verdadeiramente pode todas as coisas é somente Deus, através de Cristo. Quem verdadeiramente age como Senhor da igreja é Cristo. Uma coisa é o pastor ser fiel, ter um ministério abençoado, um ministério frutífero e levar a igreja a glorificar a Cristo, reconhecendo em Jesus a fonte de todo o bem e de toda a vida. Outra coisa é o pastor apontar para si mesmo, confiando em sua eloquência e gestão, e em suas aptidões para arrastar multidões ou para convencer cristãos
a adotarem seus pontos de vista, mesmo quando a doutrina é diferente da ensinada na Escritura. A pessoa, ela leva multidões, ela traz multidões, mas ela faz de tudo para alcançar esse objetivo, para que a igreja tenha muitas pessoas, mas que a palavra de Deus ela pode ser tratada, ela pode ser modificada, ela pode ser trazida para o mundo, né? Trazida para que as pessoas elas ouçam, entrem no ouvido dela, elas ouçam como um som agradável, né? A igreja de Cristo é tudo o que se faz, a igreja de Cristo e tudo que se faz nela deve redundar em glória para Cristo e não não seja para mais ninguém, para homem algum. Esse é o primeiro tópico da nossa lição. O segundo tópico da nossa lição fala também sobre um outro assunto, sobre o dono da igreja, né? É um outro problema causado pela infiltração do individualismo no governo da igreja. Esse problema causado pela infiltração do individualismo no governo da igreja é o surgimento dos donos de igreja. Esses donos, eles podem ser encontrados em muitas igrejas evangélicas e você percebe que esses líderes da igreja, muitas vezes eles são devidamente nomeados ou devidamente eleitos, mas que fazem uso de sua autoridade ministerial para se assenhorarem da Igreja de Cristo, em clara oposição ao ensino que Pedro diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 2 a 3. Olha o que diz a Pedro, né? A gente perceba que essas pessoas que são líderes da igreja e pensam dessa forma, têm essa autoridade ministerial e, né, e são pessoas eleitas, muitas vezes presbíteros, muitas vezes diáconos, pastores, pessoas que fazem parte assim da liderança da igreja e vão ao contrário do ensinamento de Pedro, né? Acompanhe comigo aqui na tela. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Neste contexto, Pedro se dirige aos presbíteros, né? Lá no versículo 1 desse capítulo, do capítulo 5, no versículo 1, por que eu estou falando que são os presbíteros? Porque diz isso lá no capítulo 5, versículo 1. Olha o que diz. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha do sofrimento de Cristo, como alguém que participa da glória a ser revelada. Dirige aos presbíteros que, segundo o Novo Testamento, são os pastores da igreja. Os presbíteros, pastores da igreja, como se constata claramente também lá em Atos 20. Se os irmãos quiserem depois acompanhar, fazer uma leitura de Atos 20, pausa o vídeo aqui e faz a leitura lá em Atos 20, dos versículos 17 a 28. E os irmãos façam essa leitura. Atos 20, capítulo 20, dos versículos 17 a 28.
E aí os irmãos vão ver que vai falar a respeito disso. Sabemos que aqueles que se colocam na posição de dono da igreja, quando uma pessoa se coloca na posição de dono da igreja, pode ser um presbítero, pode ser um pastor, mas também pode ser, assim, eu estou dizendo, daquelas pessoas que fazem parte da liderança da igreja. Muitas vezes não é nem um pastor, um presbítero. Aqui está falando de pessoas que são líderes na igreja. Pode ser um presidente, a presidente da SAF, pode ser o presidente da UPH, qualquer um outro que participa da sociedade interna, que participe lá do louvor, da mocidade, da UMP. São pessoas que têm uma certa liderança, mas uma liderança negativa, né? Que usa essa forma de liderar de forma abusiva e autoritária, né? Foi lhe dada confiança para que ela assumisse esse trabalho na igreja. Foi dada para o exercício do ministério, mas as pessoas, ela acaba usurpando o governo da igreja. Além dos danos que é causado, os danos são causados por essas pessoas que lideram e são abusivas. Pode causar danos e a gente tem que ter um certo cuidado, porque é preciso lidar com o fato de que a simples existência de um líder que se comporte como dominador de uma igreja é ofensiva a Deus, segundo a Escritura. A igreja tem muitos membros, mas apenas um cabeça. O cabeça da igreja é Cristo, o Senhor, e não homens. Então a situação fica mais grave ainda quando o ministro do Evangelho, que tem o dever de expor todos os desígnios de Deus, inclusive o ensino bíblico sobre o senhorio de Cristo, se acomoda sob dominação do dono da igreja. Ele não consegue, às vezes ele não quer batalhar com esse líder, porque se torna uma situação meio complicada, entre aspas, difícil né? E aí a pessoa acaba se encurvando a isso. Um pastor acaba se encurvando a isso. Tem igreja que está repleta de pessoas egoístas e dominadores, que colocam seus próprios interesses acima dos interesses do reino de Deus. Pessoas que se esforçam para que os pastores, para que os presbíteros, eles sejam submissos. E aí esse pastor, esse presbítero acaba se juntando com essa pessoa que busca os seus objetivos interesseiros. É lamentável essa situação que vem acontecendo em muitas igrejas. É lamentável que muitos líderes cristãos coloquem seus próprios objetivos, que eles coloquem seus próprios projetos e interesses como a meta a ser alcançada pela igreja. Então, esse tipo de atitude, ele vai contra o ensinamento de Jesus. Esse tipo de atitude, ele mata a liderança da igreja. A revista fala isso, que ele mata a liderança da igreja. E em Mateus 6, capítulo 6, versículo 33, diz assim: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Isso não é novo, não é de agora que acontecem essas coisas. O apóstolo Paulo, no início da era cristã, ele já prevenia e conversava com o jovem pastor Timóteo de que haveria tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que tendo
coceira nos ouvidos. Aqui eu deixei um versículo aqui que está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, que diz assim: Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. Paulo alerta aqui Timóteo para que ele esteja preparado e se previna, porque surgirão pessoas que são pessoas dominadoras que vão querer trabalhar na igreja da forma que elas atendem os seus próprios interesses. É um individualismo, e a pessoa é individualista no governo da igreja. Quando diz aqui sentindo essa coceira no ouvidos, no sentido de que dizer que algumas pessoas têm uma fascinação insaciável por qualquer coisa que não seja verdade. Então as pessoas ainda elas vão e atende a pedido dessas pessoas que estão ali na igreja querendo usurpar o governo da igreja. O terceiro e último problema causado pelo individualismo são: aqui está número 2, mas seria o tópico 3 da nossa lição, o 3 e o último, né? Que são as facções eclesiásticas. Facções eclesiásticas. Acompanhe comigo, eu vou fazer a leitura aqui para a gente poder entender. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, eu vou fazer a leitura aqui do 10 ao 17. Então eu vou direto, se os irmãos quiserem acompanhar aí na Bíblia, ou então aqui está a NVI, nós estamos aqui fazendo a leitura da NVI, 1 Coríntios, capítulo 10 a 17. Eu vou direto aqui, tá? Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Essas facções, elas costumam ficar muito visível na igreja. Principalmente quando nós estamos em épocas de eleições de pastores, eleições de presbíteros. Normalmente elas começam a se manifestar e muitas pessoas, alguns que estão ali na igreja há algum tempo, já começam a perceber, né, que eu vou dar um exemplo aqui de uma eleição de presbítero, quando você tem a eleição, a votação,
E aí, alguns, eles montam facções que falando assim, ó, preciso eleger o presbítero tal, porque ele vai nos ajudar aqui na sociedade interna da UPH, nos auxiliando no... Então ele vai dar uma força aqui para nós. Na parte da música, eu preciso eleger aquele presbítero, porque aquele presbítero aqui, ele é, ele é músico e ele vai ajudar aqui a gente. Vamos tentar eleger ele. Vamos tentar, né? Vamos eleger essa pessoa porque ele vai ser bom aqui para o nosso grupo, para o nosso, por interesse da mocidade, por interesse da SAF, por interesse dos ministérios, por algum interesse, qualquer outra sociedade interna, o ministério, a pessoa ela vai e cria essa facção querendo que a pessoa se eleja para atender os seus próprios interesses, né? Ou também pode ser ao contrário, né? Veja, se elegermos aquele presbítero, pode ser que ele vai contra as nossas ideias, os nossos pensamentos e o que fazemos aqui, a gente não vai ser compensado. Esse tipo de visão de governo, ele deve ser repudiado na nossa igreja. Não na nossa igreja, mas em todas as igrejas. Nenhum presbítero é eleito para ser o defensor dos interesses dessa ou daquela sociedade interna, ou daquele ministério, ou daquela equipe que trabalha em determinado lugar da igreja, que serve em determinado lugar da igreja. Mas você tem que ter a ideia de eleição de um presbítero, aquela pessoa que ela vai beneficiar toda a igreja, inclusive até os que não votaram nele, né, em submissão a Cristo. Então é isso, é essa ideia que a gente tem que pensar. Deixar que Cristo trabalhe no coração das pessoas para que as pessoas façam isso. Eu estou dando um exemplo aqui de eleição. Outros tipos de facções são criadas dentro das igrejas, né? Nenhum pastor, ele também não deve ser avaliado pela expectativa de que ele tenha mais afinidade com essa ou com aquela sociedade interna. Olha, esse pastor ele tem mais afinidade com os jovens. Esse pastor ele não tem muita afinidade com os idosos, tem muito com os jovens, tem mais afinidade. Irmãos, nós temos que orar, né? Porque sendo presbíteros ou sendo pastor, somos homens comuns. Nós temos que orar mais para Cristo e orar por essas pessoas, pelos líderes da nossa igreja. O pastor, ele é o ministro do evangelho, responsável por pastorear a igreja toda, e também ele deve cumprir seu ministério com fidelidade ao Senhor. É claro que todos nós temos afinidades, todos nós temos gostos diferentes, temos nossas preferências, da mesma forma que um líder, um pastor, um presbítero, quando ele é nomeado, ele terá as suas próprias afinidades com as sociedades internas, tem uns que vão se adaptar, ou então eles preferem trabalhar com sociedade interna com as mulheres, ou outros com os homens, outros preferem trabalhar nas mídias da igreja, outros com os músicos. Cada um vai ter a sua afinidade com alguma parte de servir dentro da igreja, né? O que vai falar mais ao seu coração. Porém, a gente sabe que um líder da igreja, ele deve liderar a igreja inteira com o mesmo zelo e amor, em submissão ao Senhor. Concluindo a nossa aula, e também essa conclusão serve como mais ou menos um resumo de tudo, de partes que foram faladas aqui, a igreja ela é uma coletividade orgânica, que todos são irmãos e colaboradores um dos outros. É esse o pensamento que nós temos que ter, que a igreja é uma coletividade orgânica em que todos são irmãos e colaboradores um dos outros. O único Senhor, dono e cabeça da igreja é Cristo, né? Pastores e líderes personalistas e dominadores usurpam o senhorio que pertence exclusivamente a Cristo.
grupos eclesiásticos que tentam manipular eleições ou que tentam manipular nomeações em busca de defensores, não levem em conta que os líderes têm o dever de liderar e pastorear toda a igreja sob o Senhor, não sob facções dentro dela. A igreja só vive se ela se desenvolver em paz, quando a igreja se submete a espontânea e intencionalmente a Cristo, seu único Senhor e cabeça. Então, o pedido que eu faço aos irmãos, e nós vamos fazer aqui no final dessa lição também, é que oremos pelos nossos líderes, pedindo que o Senhor ele remova do coração de cada líder, desse líder, todo o sentimento indevido de grandeza e individualismo, dando-lhes amor verdadeiro pela Igreja de Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este momento, por estes ensinamentos que o Senhor tem colocado em nosso coração. Eu peço neste momento que o Senhor abençoe todas as igrejas, Senhor, na face da terra, aquelas pessoas que elas escutam da tua palavra, Senhor, da verdadeira palavra de Cristo. Que o Senhor abençoe, Senhor, os líderes, os pastores, os presbíteros, os diáconos, as pessoas que trabalham nas sociedades internas, pessoas que trabalham, te servem dentro da igreja de uma forma ou de outra, desde daquele também que senta ali no banco, mas ele ora pelas pessoas, Senhor. Ele faz esse trabalho de orar um pelos outros, Pai. Que o Senhor abençoe, Senhor, a nossa igreja, abençoe o corpo de Cristo, que o Senhor abençoe o corpo de Cristo e que reconheçamos, Senhor, reconhecemos que o Senhor é o cabeça de toda a igreja, o único e suficiente Salvador de nossas vidas. É em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Irmãos, disponha a ajudar os líderes da sua igreja, cumprindo também os seus deveres ministeriais. Se você for líder, dedique-se de todo o coração ao ministério para o qual o Senhor o chamou e capacitou. Empenhe-se para ser um líder amoroso e sábio para toda a igreja. Amém? Fiquem com Deus.